hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, un gusto verlos, y también a nuestra hermana Isabel Vidal, que llevaba un tiempo ausente por una razón que se entiende. Que el Señor le bendiga, mi hermana, a usted y a su familia. Les invito a que abram la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2. Nuevo Testamento, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Quisiera pedir a nuestra hermana Carolina Barrientos, si es posible, hacer la lectura de Efesios 2, del versículo 1 al versículo 10. Pongamos atención. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias, hermana. Les invito a que oremos. Senhor, uma vez mais nos encontramos ante tu bendita palavra. Hemos escuchado tu evangelho que destaca que é por graça, não por obras. Alabado seja tu nome, ó Deus, porque não depende de nós outros, porque se assim fuera, estaríamos totalmente perdidos. É por graça, e é por graça, ó Deus, que podemos rogar tu bendição, a assistência de tu Espírito, a fim de que podamos entender, aceitar e poner em marcha, levar a cabo tu palavra em nossas vidas. Para a glória de tu nome, para a edificação de las pessoas, para o avanço de tu reino em la tierra. Te lo pedimos assim e lo hacemos em Jesus, nosso Senhor. Amém. Já hemos comentado los domingos passados que o estallido de la reforma ocorreu quando Lutero foi impactado por el descubrimiento de la doctrina de la justificación solo por fé. Es decir, que o ser humano é aceptado por Deus por meio de la fé em Cristo, que é um dom del próprio Deus. Este hallazgo, solo por la fé, se deu através do texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, en el cual se lê que el justo vivirá por la fé. Em outras palavras, a experiência inicial de Lutero trajo a flote, de alguma maneira, a conexão de dois princípios: sola escritura, solo la escritura, como fuente de autoridade, e sola fide, solo por la fé, como meio de acesso a Deus. Solo la Bíblia é a autoridade em la vida de la igreja.
Y solo por la fe en Cristo uno puede relacionarse con Dios. La iluminación del Espíritu Santo conllevó a Lutero a descobrir muitas outras coisas. La justificación solo por fe foi simplesmente el comienzo. Outro maravilhoso descobrimento suyo lo vemos en la tesis de número 62. Ustedes sabem que Lutero se quedou famoso devido a suas 95 teses. La tesis de número 62 dice: el verdadeiro tesouro de la igreja es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Evangelho de la glória e de la gracia de Deus. Vamos a estudar ambas aristas del Evangelho. La glória de Deus só lhe deu glória e la gracia de Deus só la gratia. Hoje nos corresponde enfocarmos em la gracia divina. Em outra ocasião, Deus mediante, vamos a estudar glória solamente a Deus. O texto bíblico dice, no versículo 9, não por obras para que nadie se glorie, es por gracia del Senhor. La palavra gracia em griego é charis, término que encierra vários significados relacionados com as ideias de favor, benevolência, agradecimento e benefício. Assim que esta palavra gracia chegou ao espanhol através de la língua latina, que a su vez viene del griego e apresenta esta ideia de favor, de benefício. Por exemplo, solimos dizer que existem pessoas que são carismáticas, verdade? O que isso significa? Que são pessoas que possuem carisma, que são agradáveis, que têm a capacidade de atrair e cautivar a los demás. São pessoas capazes de transmitir graça, carisma, simpatia. Todos também sabem o que é caridade. Caridade vem de caris. Caridade é a ajuda que se presta a los necessitados, de tal modo que uma pessoa caritativa é alguém que exercita caridade, que irradia graça a los demás. Assim que o conceito de graça está presente em nosso linguagem. Muitas graças, agradecimento. Ou mesmo quando uno realiza uma boa ação, uma ação de caridade, refleja também este conceito. Em Efésios capítulo 2, Pablo disserta sobre a graça divina. Notem que a expressão por graça sois salvos aparece 2 vezes nesta porção. No final do versículo 5 e ao começo do versículo 8. Este pasaje é uma excelente ilustração de la verdade solo por gracia. El sola gracia de los reformadores. Uno de los princípios mais defendidos no século XVI e que está muito associado ao cristianismo protestante. A la luz de esta porção bíblica, Efésios capítulo 2, del versículo 1 al 10, quisiera destacar algumas enseñanzas para nuestra edificação e aprendizagem. Dichas enseñanzas serão apresentadas a través de 3 perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: ¿qué hizo Deus por nosotros? ¿Qué hizo Deus por nosotros? A resposta la encontramos na segunda metade do versículo 5 e no versículo 6.
Me acompanhe. Nos dio vida, segunda metade do versículo 5. Nos dio vida juntamente com... Oh, se escuchou mal. Nos dio vida juntamente com... Hemos mejorado, pero podemos avançar. Por graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E asimismo nos hizo sentar em los lugares celestiales com Cristo. Amém. Que hizo Deus por nosotros? Nos deu vida em Cristo e nos otorgou uma condição privilegiada, porque o pasaje afirma que nos hizo sentar em los lugares celestiales com Cristo Jesus. Pero pastor, eu estou sentado acá na banca da primeira igreja, pastor. Não é possível isso. Vamos a explicar o que significa esta afirmação de Pablo. Primeiramente, para entender a ressurreição espiritual, vida com Cristo, tal como aparece no pasaje, no versículo 5, é necessário saber qual era nossa situação antes de ser salvos, antes de ser visitados por la sublime graça. Notemos que estávamos muertos em nossos delitos e pecados, versículo 1, e Ele os deu vida a vosotros quando estáveis muertos em vossos delitos e pecados. La muerte es la paga del pecado. El Senhor dijo a Adán, el primer ser humano, que se ele desobedeciera, moriria. Assim sucedió. Desde entonces, todos os seres humanos nascem espiritualmente separados de Deus. Não só separados, sino que inimigos de Deus. Porque os seres humanos amam as coisas que Deus condena. Estamos em enemistad com Deus desde a caída de Adão, nosso representante ante o Senhor. O pecado é a barreira que se interpone entre nós e o Deus Santo. Mientras não é salva, a pessoa é esclava do pecado, anda segundo a corriente de este mundo. Fíjense que Pablo menciona no versículo 2, em los quais delitos e pecados anduvieseis em outro tempo, seguindo a corriente de este mundo. Mundo acá significa todo o sistema que se opõe a Deus. A palavra mundo é uma palavra como outras na Bíblia que tem muitos significados. Não há um solo significado. Acá significa tudo que se opõe a Deus. Certo? Ou seja, antes de Cristo, que hacíamos nós outros que hemos sido salvos por graça, antes de Cristo, que hace um ser humano? Sigue a corriente do mundo. E é por isso que o mundo, este planeta, está na escova em la qual se encontra. Porque a las pessoas, naturalmente, sem Cristo, sem a graça, a elas les gusta hacer o que Deus dijo para não hacer. Les gusta perjudicar a maravilhosa criação de Deus. E é por isso que hemos, lamentavelmente, visto e escuchado sobre tantas coisas, tantas tragédias, tantas desgraças que han passado em meio da humanidade. Además de seguir a corriente deste mundo, a pessoa que não é salva, que não é visitada por la graça de Deus, é sierva de Satanás. Porque o texto afirma, aún no versículo 2, conforme al príncipe de la potestade del aire, es decir, el próprio diablo. E a pessoa que não conhece a Deus se goza nestas coisas. Ou seja, tudo que o mundo, tudo que o pecado oferece, a pessoa que não conhece, não ha experimentado a graça de Deus, está metida, hundida nestas coisas, e se goza e tem prazer, não se dá conta que está muerta, que é um cadáver, que está em um caminho que leva à perdição eterna, um caminho de morte, de desesperação.
Então, para entender o que significa, o significado da obra que Deus realizou em favor nuestro, nos deu vida juntamente com Cristo, se hace necessário entender que estávamos muertos espiritualmente, alejados de Deus, que andávamos segundo a corriente do mundo, como siervos de Satanás, aunque não supiéramos, e aunque a gente não lo sepa. Pero o texto também afirma que, además de dar-nos vida juntamente com Cristo, nos hizo sentar em los lugares celestiales com Cristo Jesus. É uma condição privilegiada para compreender o significado de esta declaração. É necessário recordar que, sem Cristo, o ser humano está alejado do Senhor. Não tem acesso ao Padre, porque não ha sido justificado, não ha sido liberado de la culpa. Por isso é que Pablo afirma em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pues, por la fé, tenemos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesucristo, por quem também temos entrada por la fé a esta gracia em la qual estamos firmes. Está sentado em los lugares celestiales é uma forma figurada, simbólica de dizer que Cristo é nosso representante ante Deus. Quando Deus nos convierte, Ele nos une a Cristo através do Espírito Santo. Passamos a estar unidos a Cristo. Se estamos unidos a Cristo, disfrutamos de los benefícios de sua graça. E no capítulo 1, versículo 20, de la mesma carta a los Efésios, Pablo afirma que Deus ressuscitou a Cristo de los muertos e lo hizo sentar a su diestra em los lugares celestiales. Está sentado a la diestra significa que Cristo possui a autoridade que lhe foi concedida por el Padre, que está em seu trono alto e sublime. Em la época do Antigo Testamento, sentar a la diestra del rei era uma posição de honor. É assim, quando Pablo afirma que Cristo está sentado a la diestra del Padre, Pablo está dizendo que Deus honrou, exaltou a seu Jesucristo, lhe deu toda a autoridade. Por lo tanto, por estar unidos a Cristo, os creyentes estão presentes em los lugares celestiales, estão representados ante Deus por Cristo. É por isso que o autor de Hebreus disse assim que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santíssimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos com coração sincero, em plena certidumbre de fé. Como uno accede hoje à la presença de Deus? Por la fé em Cristo, por la fé em Jesus. Acá no passagem de Hebreus, que tinha em mente o autor? O lugar santíssimo, durante muito tempo, antes da morte e sacrifício de Cristo, era a parte mais sagrada do templo. Depois de Cristo, o velo se rasgou e passamos a ter acesso ao lugar santíssimo, isto é, à presença de Deus, sem a necessidade de sacerdotes humanos. Porque durante muitos ciclos, as pessoas, para ter seus pecados perdonados, deveriam entregar os animais a los sacerdotes, para que os sacerdotes realizassem os holocaustos, os sacrifícios. Desde que Cristo vino e morreu, já não é necessário muerte de animais, porque o Cordeiro de Deus, que quita o pecado do mundo, morreu em tu lugar e em el meu. Assim que temos acesso ao lugar, ao alto e sublime trono, através de Jesus, por la fé. Assim que hizo Deus por nós? Nos deu vida com Cristo, nos resgatou, nos ressuscitou, a los muertos deu vida,
e nos otorgou uma condição privilegiada, es decir, o acesso ao Padre. É por isso que a Bíblia afirma, o próprio Jesus dijo que eu sou o caminho e a verdade e a vida. A segunda pergunta que devemos fazer ao texto, para melhor entender o conceito de solo por graça, é: ¿por que Deus hizo esto? ¿Por que Deus nos concedeu vida com Cristo e nos hizo sentar em los lugares celestiales? ¿Por quê? Não foi a raiz de nossas obras. Veamos antes o versículo 4, a resposta. ¿Por que Deus hizo esto? Pero Deus, que é rico em misericórdia, por su gracia, por su gran amor com que nos amou, porque Deus, pero Deus, que é rico em misericórdia, por su gran amor com que nos amou. Não foi a raiz de nossas obras, não foi por nada relacionado a nós. A causa está fora de los seres humanos, é externa. A causa está en Él, en el Senhor, por su gran amor com que nos amou, porque Ele é rico em misericórdia, es decir, em compaixão. Não é Deus insensível, não é Deus que é indiferente hacia as pessoas, é Deus que é capaz de compadecer-se, de manifestar misericórdia. Já les dije em mais de uma ocasião que a palavra misericórdia me gusta muito. Eu la encuentro na palavra tremenda, porque é a fusão de duas outras palavras. Córdia, que tem que ver com cardio. O médico que cuida do coração é o cardiólogo, verdade? Córdia tem que ver com cardio, com coração. E miséria? Miséria. É decir, quando a Bíblia afirma que Deus é rico em misericórdia, Deus tem a capacidade de manifestar su amor, su graça a pessoas miseráveis como tu e eu. A compadecer-se de nossa miséria, de nossa desgraça e de amar a pecadores. Isso significa misericórdia. Pero pastor, as obras de los seres humanos não têm valor, porque se é por graça, não é por obras. Por supuesto que as obras de los seres humanos têm valor para a humanidade, pero não são capazes de influir em Deus para salvá-los ou salvar a las pessoas. As melhores ações humanas não são suficientes para transponer o abismo que separa pecadores del Deus Santo. Ante Deus, o melhor que uma pessoa realize não passa de trapo de imundícia. Já escutou a expressão trapo de imundícia? O profeta Isaías disse: todos nós somos como suciedade, e todas nossas justiças como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, em la época do Antigo Testamento, era a tela usada por las mulheres em seu período de menstruação. Em outras palavras, em relação ao Deus Santo, perfeitamente santo, puro, infinito, bondadoso, amoroso, nossas melhores ações não passam de trapo de imundícia. Não são capazes nossas melhores ações de transponer nossos pecados. Este conceito é muito duro, é muito forte, duro no sentido de golpeia forte. Porque nós, especialmente os latino-americanos, que hemos sido formados bajo uma tradição católico-romana, que valora muito as boas obras, a caridade, nos cuesta entender, nos cuesta aceitar
que nossas obras, por melhores que sejam, não são capazes de fazer que sejamos aceitados diante de Deus. Eu diria que é caso necessário que se saque nossa cabeça e se ponga outra para poder aceitar isso. Porque nosso ADN histórico, cultural e nossa natureza humana, que é orgulhosa, que busca a autonomia, a autossuficiência, vários elementos contribuem para que nós não aceitemos que nossas melhores ações não são capazes de justificar-nos ante o Senhor. Minha irmã, você que me escute nesta manhã, se houvera um ser humano capaz de justificar-se ante o Senhor, Jesus não haveria sido enviado. Pastor Maria, pecadora, irmã nuestra na fé. Pecadora. Se Maria não fora pecadora, Jesus não haveria sido enviado. Pastor, eu vi uma película, se diz a lista de Schindler? Sim, está bem? Pastor Schindler foi um homem que comprou, que pagou, que invertiu muita plata e salvou cientos, miles de judeus. Vale nosso aplauso. Pastor, eu conosco a pessoas que fazem caridade, distribuem comida, colação, como se diz, frazada às pessoas na calle. Estas pessoas merecem nosso respeito e reconhecimento. Há um padre em Brasil, um cura, Julio Lancelotti, é muito conhecido, vive na cidade de São Paulo, e este padre realiza uma labor social tremenda. Sempre no inverno, ele sai na noite para entregar frazada e comida às pessoas que vivem na calle. Há pessoas que adoptam ninhos discapacitados. Existem muitas ações que são verdadeiramente impressionantes e que fazem muita diferença entre os seres humanos e que devem ser valoradas e que necessitamos imitá-las, necessitamos promocioná-las, pero nenhuma destas pessoas logra ser aceitado ante Deus por suas obras. A melhor actuação, a pessoa que melhor pratica a caridade, não é suficiente. O que a pessoa faz não é suficiente para que seja aceitada por Deus, porque há uma separação. E esta separação solamente pode ser cubierta ou llenada ou resuelta por Jesucristo. Además, se tuviéramos que poner as buenas obras e os pecados que cometemos em uma balança, me siguen na ideia? Buenas obras, pecados, a balança pesaria em contra de nós outros, porque a quantidade de pecados que uma pessoa comete excede muito suas buenas ações. Uno peca por pensamento, uno peca por desejo, uno peca de várias maneiras, todos os dias. E muitos de nós outros não praticamos a caridade. Assim que se for o caso de que um advogado tuviera que defender-nos, porque esta pessoa realiza buenas obras, outro advogado diria, ou o promotor diria, pero pratica muito mais pecados que buenas obras. Pero o tema não é por aí.
Não incura por este caminho, porque não é por aí. O tema é que antes de qualquer coisa, há uma separação que é impossível que o ser humano logre vencer este abismo sem a graça de Deus, sem a persona de Cristo Jesus. Finalmente, última pergunta. Já hemos comentado que é isso, Deus por nós nos deu vida com Cristo e nos otorgou uma condição privilegiada. A continuação explicamos por que Deus hizo isto, porque é rico em misericórdia e porque nos amou de tal maneira que enviou a seu Hijo Jesucristo para morir nossa morte. Finalmente, terceira pergunta: para que hizo Deus isto? Para que? A finalidade. Porque já sabemos que Deus nos salvou porque nos amou. Pero para que? Hacia onde vai esta salvação? Ou para que hemos sido salvos? Versículo 7. Para mostrar em los ciclos venideiros las abundantes riquezas de su gracia em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 10. Porque somos hechura suya, criados em Cristo Jesus para buenas, las quais Deus preparou de antemano para que anduviésemos en ellas. Como demonstrar as riquezas de sua graça? Riquezas de sua graça que são mencionadas no versículo 7. O versículo 10 responde: através de las buenas obras. Atenção, as buenas obras são muito importantes, pero não são a causa, sino a consequência de la salvação. Uno não é salvo porque realiza buenas obras. Uno é salvo por graça, porque por graça sois salvos, para a prática de buenas obras. Assim que as obras não são a causa, sino que a evidência, a consequência, o resultado de la salvação. Pero pastor, que são buenas obras? É muito importante essa pergunta, porque há muita gente que se enreda neste assunto. A lo largo de 24 anos de serviço, de labor ministerial, seja como seminarista, estudante de teologia, seja como pastor, he visto alguns irmãos que llevam tempo na fé, que todavia não entenderam, não lograram entender, que são buenas obras que a Bíblia menciona. Jesus dijo, en el Evangelho de Juan, capítulo 15, versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Jesús es la vid verdadeira, amém? Nós outros somos os pâmpanos. Jesus afirma, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mucho fruto tiene que ver con buenas obras. Las buenas obras son todo el cumplimiento de la voluntad de Deus. Ou seja, tudo que Deus estabelece para nós outros, diz em sua palavra que devemos fazer, isso tem que ver com as boas obras. Tudo o que Ele nos pede em sua palavra, é tudo que tem que ver com nossa conduta, como indivíduos ante Deus, e também em relação a nosso prójimo, e em relação à sociedade em geral. As boas obras, são provenientes da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é um dom de Deus. Se uma pessoa não ha recebido a fé, é impossível que esta pessoa agrade a Deus, porque lhe falta o puente, a escalera que é Jesus. A boa notícia é que a pessoa pode pedir que Deus lhe conceda fé. Somos animados a anunciar o Evangelho.
a predicar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el buen pastor, la puerta, el Cordero de Dios, la luz que alumbra el mundo. E Jesus não rechaza aqueles que lhe buscam. Buenas obras são provenientes da fé. É decir, solamente aqueles que são salvos, solamente aqueles que têm a Jesus como seu único e suficiente Salvador, são capazes de praticar, de produzir buenas obras. Segunda característica das buenas obras, são para a glória de Deus. Não são para a promoção de tu nome, del mío, de la igreja, de la denominação, de la igreja presbiteriana de Chile, de la igreja presbiteriana de Perú, de la igreja metodista pentecostal. Olvídate. Las buenas obras, además de ser provenientes de la fé, são para a glória exclusiva de Deus. Mateus 5:16. Assim alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vejam vuestras buenas obras e glorifiquem a vuestro Padre que está em los cielos. É decir, se uno realiza uma boa obra, uma boa ação, caridade, impulsado por qualquer motivo que não seja a glória de Deus, a los ojos de Deus, aunque tenha importância para os seres humanos, não é uma boa obra. Não se enmarque no conceito bíblico de buenas obras. Assim que, por favor, não tome o homem, o ser humano, como medida de referência em relação a conceitos bíblicos. Se você pergunta a las pessoas en la calle, en la universidad, en el partido político X, que es buena obra, vas a escuchar, vas a tener várias definições. Pero usted não é invitado, não é animado a abraçar ideologias, filosofia meramente humana. Usted, como cristiano, é invitado a transformar tu mente, a reformar tu cerebro, tu perspectiva da realidade, segundo os lentes da Escritura. E segundo os lentes da Escritura, as buenas obras provienen de la fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e são aquelas que buscam glorificar a Deus. Qualquer ação humana que não se enmarque nisso, não pode ser qualificada, biblicamente falando, de buenas obras. Por lo tanto, solo por la gracia, que hizo Deus por nós, nos deu vida com Cristo e nos deu uma condição privilegiada de poder acceder ao Padre sem depender de seres humanos. Você não depende do pastor, você não depende do cura, da igreja como instituição, da tradição. Não depende de sua fé, porque sua fé é débil. Por isso os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Você depende do Deus que é todo-poderoso. Deus te ha amado em Cristo Jesus. Por quê? Porque te amou. És amor. Los que são papás, me parece que podem ter uma perspectiva melhor de los que não são, sobre o que significa amor. Por amor uno hace cada coisa, hermanos. Não les quero contar o que mi Senhor e eu hacemos por Timoteo e Helena. Assim como os papás, em geral. Logo que meus filhos nasceram, uma senhora me disse uma coisa que depois me hizo muito sentido. Ela me disse: Pastor Marcone, você vai descobrir um amor que não sabia que existia dentro de você. Dicho, antes de ser papá, se alguém me hablara da relação de um papá, de uma mamá com um filho, ok, eu creio. Agora, sendo papá,
é diferente. Não estou dizendo acá que as pessoas que não são papás não são capazes de entender que é amor. Não é isso. Solamente estou destacando um aspecto que me parece que os que são papás podem ter uma dimensão especial do amor. Porque muitas vezes fazem coisas por seus filhos, não porque seus filhos não merecem. Às vezes merecem uma paliza. Mas porque los amam. Isto é a manifestação da graça de Deus. Por quê? Porque Deus nos hizo assim. Não somos filhos del acaso. Não venimos, não somos filhos del mundo. Mono, está bem? Nós somos hechura de Deus, criação de Deus. Temos a capacidade de amar. Amamos porque Ele nos amou primeiro. E também, para quê? Para a prática de buenas obras. Para promocionar o bem na terra. Ajudar as pessoas. Extender a mão. A tempo e fora de tempo. Para a glória de Deus. Em uma ocasião, um irmão em la igreja em la qual fui pastor em São Paulo, me buscou, pastor, me gostaria de falar com você. Fuimos à oficina, pastor, me gostaria de pedir oração, porque eu luto contra um pecado. E depois de muitos anos, eu botei todas as minhas revistas pornográficas. Amém. Oremos. Em minha casa, meu papá foi escravo de álcool durante mais ou menos 40 anos. E eu, com meus irmãos, minha irmã e minha irmã, nós outros somos testigos del daño que o álcool causou a meu papá e a minha mamá. Eu, quando era adolescente, fui fanático por futebol. Deus me resgatou. Há efeitos, todavia, o futebol tenta, e lhes confesso que sofro quando minha equipe perde, pero isso não quita meu gozo, porque minha alegria não tem que ver com o resultado de minha equipe. Ser agradecido, porque é por graça, não depende de ti. Se a salvação fora alcançada por obras humanas, também se perderia por obras humanas. Não la podemos perder, porque el que regalou a salvação lo hizo por decisão de Ele, e la mantiene para toda a eternidade. É uma bendição saber que a salvação é por graça, porque se fora por obras, se tivéssemos esta ideia, seria um sofrimento constante. Uma semana estaria no céu, outra semana no inferno, ou para outros no purgatório. Finalmente, as obras são importantes, muito importantes. É a maneira de você dar testemunho de Cristo. Uma fé sem obras é morta, é decir, não é uma fé verdadeira. Não é que exista uma fé sem obras. O que Santiago nos está dizendo é que a verdadeira fé produz frutos. E uma pessoa que diz ter fé e que não apresenta obras, testemunho, frutos, de hecho, esta pessoa não possui a verdadeira fé. Pode haver sido convencida com respeito à verdade, mas não convertida de verdade. Invierta tudo que seja possível em las buenas obras. Ajude as pessoas. Invierta tempo. Porque é uma maneira poderosa de dar testemunho da graça de Deus em nós. O próprio Senhor diz, né? Mas bem-aventurado és da que há uma promessa.
Às vezes uno não é bendecido, ¿por quê? Porque é muito avaro, não quer compartilhar, pero la bendición não está em la semilla que tu mantienes em tu mano, la bendición está quando tu suelta la semilla, quando tu sembras em la vida das pessoas. Que Deus nos ajude, irmãos. É por graça, para a glória dele. Amém.